Querida irmã, querido irmão, você já ouviu falar do amor ágape? Amor ágape é o amor que nós usamos para descrever o amor de Deus por nós, seres humanos. Nós, seres humanos pecadores, não os bonzinhos, não aqueles que acertam, mas é exatamente o amor por aquelas pessoas que estão no caminho errado e que este amor quer fazer a diferença e transformar a nossa vida. O versículo bíblico para o dia de hoje, terça-feira, se encontra lá no profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diz o seguinte: parem de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Do Novo Testamento é o Evangelho segundo o Lucas, capítulo 19, versículo 8, que diz o seguinte: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Na mensagem de hoje e de amanhã, eu quero falar desse sujeito, Zaqueu. Nós o conhecemos como um cobrador de impostos, e o cobrador de impostos, naquela época, cobrava o imposto para o povo inimigo, que eram os romanos, cobravam dos irmãos, dos judeus. Agora você pode ter uma ideia de como os cobradores de impostos, mesmo sendo judeus, eram odiados pelos judeus. Afinal de contas, iam lá na casa deles, cobravam o imposto para entregar para o povo inimigo. Mas os cobradores de impostos tinham um problema a mais. Além de cobrar o imposto, sempre cobravam um pouquinho mais para botar no próprio bolso. Então eles também eram vistos como ladrões. É fácil olhar para o Zaqueu e, assim como o povo daquela época, condená-lo ao inferno. Se fizesse uma reunião de 10 homens naquela época e perguntasse para onde o Zaqueu vai quando ele morrer, os 10 diriam, vai para o inferno. Se reunisse 100 ou 1000, a mesma coisa aconteceria. Seria unanimidade no julgamento. O Zaqueu tinha mais um probleminha. Além de ser muito mal visto pela sociedade da época, por ser cobrador de impostos e ainda um ladrãozinho, ele tinha uma estatura muito baixa, provavelmente um anão, e provavelmente também era ridicularizado por isso. Essa é a forma que nós olhamos para o Zaqueu nos dias de hoje. Mas eu também gostaria de desafiar você a se colocar no lugar do Zaqueu. Um homem que ninguém gosta. Um homem que toda vez que alguém olha para ele, dá aquele sorriso sarcástico porque ele é baixinho, porque ele é anão. Preconceito. Um homem que, pelo simples olhar dos outros, já se sentia condenado. É uma pessoa que deve ter sua autoestima lá embaixo. Eu diria até lá nos infernos, de tão fundo. E é sobre esse homem que eu gostaria de conversar com você hoje e amanhã. A bem da verdade, eu gosto tanto dessa história, mas gosto tanto que eu poderia passar a semana inteira, o dia inteiro falando, porque eu acho linda essa história do Zaqueu. Mas hoje nós vamos trabalhar primeiro a primeira parte. Você sabe que Jesus está indo para Jericó, Zaqueu fica sabendo disso e ele tem o desejo de ouvir Jesus falar. Mas não dá para ir junto com a multidão, porque a multidão com certeza o rechaçaria dali. Além de ser baixinho, teria dificuldades de andar no meio da multidão para escutar Jesus. Ele, muito esperto como ele sempre foi, sobe numa árvore na certeza de que vai ver apenas Jesus passar e, quem sabe, ouvi-lo falar enquanto está passando. E Jesus realmente está chegando em Jericó,
Só que ele para debaixo daquela árvore onde o Zaqueu se escondeu lá em cima. E de repente, ele para tudo, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque eu quero hoje estar na sua casa. Vocês talvez não tenham ideia de quanto cochicho apareceu naquela hora quando Jesus disse: eu quero estar na sua casa hoje. Devem ter falado 1001 coisas contra Jesus. Afinal de contas, como é que Jesus pode querer ir para a casa de um homem tão safado, tão ladrão, tão desprezado por todos? E além de mais, provavelmente na cabeça deles, um castigo de Deus tê-lo feito anão. Mas Jesus se convida para ir na casa de Zaqueu. Nem sempre Jesus nunca chega e chuta a porta do nosso coração. Ele bate. Ele se convida a entrar. A decisão é nossa. Você, se fosse Zaqueu, teria coragem de descer da árvore e aceitar este belíssimo convite de Jesus? Você teria coragem de enfrentar toda aquela multidão que sempre te xingou, sempre falou mal de você, sempre te olhou com olhos tortos, sempre olhou para você com aquele sorriso sarcástico no rosto? Você teria coragem de assumir que está com vontade de ouvir o Mestre falar? Reflita sobre isso. E amanhã a gente medita sobre o que aconteceu na vida de Zaqueu a partir do momento em que ele aceitou esse convite de ir com Jesus à sua casa, sua própria casa, e levar Jesus como convidado à sua casa. Um abençoado dia para você.